Então, gente, eu quase acabando o Evangelho de Mateus. Semana que vem, com certeza, a gente acaba, tá? E aí a gente vai para a aparição de Jesus em Jerusalém, que é relatado em Lucas, tá? Lê para nós, Marcelo? Só aí. É porque nós estamos pegando os três, né? Essa finalização, essa paixão. E daí eles presente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. É um detalhe de Marcos, gente, porque esse era o final do Evangelho de Marcos quando ele foi escrito. E aí o que que acontecia? O que que vocês acham? Se o Evangelho acabasse assim? Ou não, dá um suspense, não dá não? E aí? E aí? The Chosen. É isso. Então, esse era o final original do Evangelho de Marcos, entendeu? E aí dava problema, porque enquanto o Evangelho estava junto das pessoas que viveram, tudo bem, todo mundo sabe o resto da história, mas quando chegava no momento, e aí, cadê o fim da história? O que aconteceu? E aí, a partir daí, foi feito um segundo texto. A gente não sabe, tudo indica que pode não ter sido Marcos que escreveu, pode ter sido a comunidade que falou: nós temos que dar um jeito, vamos dar um fim para esse negócio aqui. Vão pegar os escritos e vão escrever um fim, né? Ou não. Foi o próprio Marcos que fez. A gente não tem certeza. Mas esse era o fim e deu esse problema todo que está aí. Então, a partir daí, tudo que a gente falar de Marcos não foi escrito por Marcos, não quer dizer que seja mentira, mas porque o fim do evangelho dele dava problemas. Porque eu não tenho certeza de como eles sabem. Se supõe, eu não sei se é o tipo do grego, que um é mais antigo que o outro, sabe? Mas eu não tenho absoluta certeza, não. Então, gente, vamos então para o Marcos. Então. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos, capítulo 16, 12, 14. Mas não leu do 9 a 12, não? Não, é porque a gente está pegando só o que tem diferente, né? Ah, tá. E aí, o que que acontece, gente? A gente vê aqui que ele está falando de Emaús, tá vendo? Então, por isso é que acha que acha assim que foi acabou se compondo um final para fechar o evangelho. Então, o que foi para o campo é o de Emaús que nós vimos, né? E eles voltam para Jerusalém para contar para os outros, e aí aparece os 11. E Jesus aparece, né? E Jesus fala com ele exatamente a mesma coisa que falou para os de Emaús, né? Duros de coração, difícil de acreditar, né? Então, é isso, gente. E lembrando que a espiritualidade ela teve muito cuidado para não dar um choque muito grande, que vai, um anjo avisa, aí Madalena vê, depois o que que acontece? João e Pedro correm lá, o sepulcro está vazio, aí depois aparece para Pedro, aí o povo de Emaús vem e conta, então vem um progressivo assim, não foi uma coisa assim, né? Então é isso, gente. E daí ele vai fechar o evangelho que a gente vai pôr na semana que vem. E hoje nós vamos para o Lucas, então. Falando eles destas coisas, É a continuação de Maús, tá? o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espinho. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas 24, 24, 36, 40. E, não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas, capítulo 24. Desculpa. 41, 47. Isso. É isso até aí que nós vamos, então, gente. Então, vamos lá, vamos começar, então. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Lucas capítulo 24, versículo 36. Então, gente, em teve Emaús, quando Jesus desaparece, eles resolvem voltar para Jerusalém, né? E dar o testemunho deles, foram como testemunhas, e chega e conta, quando ele está contando, aparece Jesus. E é interessante o que Jesus fala, né? Paz seja convosco. Isso é um cumprimento hebraico, tá? Da cultura hebraica, e você vai ver que foi adotado pela igreja primitiva como forma de saudação, paz esteja convosco, seja convosco, né? Agora, a questão que para eles, paz é uma coisa um pouco mais complicada para eles do que para a gente. É do grego eirene e do hebraico shalom. Porém, a raiz hebraica, ela significa shalem, que significa completo ou perfeito. Então, vai muito além da ausência de conflito. Ela carrega a ideia de totalidade, integralidade, harmonia completa e bem-estar. É uma harmonia em todas as áreas da sua vida: espiritual, social, emocional, psíquica. Então, Shalom não é paz como a gente pensa, que a gente pensa que é ausência de conflito. É uma totalidade harmônica de bem-estar em todas as áreas da sua vida. Tá? Então, paz seja convosco é um fundamento. Você vê, a vez Paulo põe nas cartas dele, paz esteja convosco. Tá? Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E lhes disse: Por que estão perturbados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por que não crerem ainda? Tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Lucas capítulo 24, 37, 43. Aí vocês viram por que a gente estudou os agêneres. Porque o que Jesus fez aí, ele é um agêneres. Vocês lembram o que é um agêneres? Não? É um espírito que toma a forma de um encarnado. Você pega, ele tem unha, ele tem músculo, você não sabe. Ele senta com você, ele come. Eu trouxe até um caso de um rapaz que comeu
com os amigos e tudo, e foi embora, e depois os amigos querem saber que aquela hora ele estava morto. Isso como chama? A gente. Gênero. A gênero. Só que pela fé. Mas fala de novo. Você começou a falar assim. Então, o que que acontece? Isso aqui é o que a gente estudou lá da Revista Espírita, que chama A Gênese. Não, da Revista Espírita, não, foi do livro A Gênese. Acho que é a Gênese de Kardec que eu trouxe. Não, gente, é livro dos médios, pelo amor de Deus. Aí, o que que acontece? É um tipo de aparição que ela é diferente, porque o espírito, ele toma o corpo, o perispírito dele é condensado, perispírito, de uma maneira tal que a gente acha que ele está encarnado. Se você pegar nele, ele tem a consistência da pele de um qualquer nosso aqui. Ele come, ele faz tudo de um encarnado, só que não é. Aí eu trouxe dois casos. Um foi esse, do rapaz que morreu, e outro de uma mulher que estava orando, pedindo um emprego, e ela saiu e o moço abordou. Ela só está precisando de emprego. Eu falei, eu estou. Procura fulana de tal em rua tal. Aí ela chegou lá e está na revista, revista Espírita, sei lá qual que eu trouxe. Só voltar para trás está lá. Aí a mulher fala: Não, eu estou precisando, mas eu não contei para ninguém. Como você ficou sabendo? Aí ela falou: Foi aquele homem ali ó, que me contou. Era o filho dela que tinha morrido. Entendeu? E quem não deu que estava falando com o Espírito. Não é só Jesus que consegue, você vê. Outras. Sim. Isso aqui é uma lei do perispírito. Né? Ô, Vânia, a gente vê alguns casos desse jeito, né? Que apareceu uma pessoa na rua e ajudou alguém de alguma forma, e depois a pessoa olha e não vê a pessoa mais em lugar nenhum. Aí não tem o retrato para provar, mas assim, existem alguns casos desse assim, no meio da gente assim mesmo, né? É o que ele fala lá, né? Porque, gente, espírito aqui não quer dizer, eles não tinham noção de espírito como nós temos, porque espírito para eles aqui é pneuma. Pneuma é vento, entendeu? Quando eles falam assim, eu estava assustado, com medo, pensando que estava vendo um espírito, não tem a mesma conotação de nós aqui. É tipo assim, eu pensei que eu estava vendo uma alma penada, né? Uma assombração, entendeu? Não tem a conotação que tem para a gente ver um espírito, não, coisa apavorante. E é por isso que Jesus procura acabar o medo falando, por que vocês estão tão perturbados? Né? Primeira coisa, veja as minhas mãos e meu pé, sou eu mesmo. Quer dizer, a cara dele então não era a mesma Sim, de cara. Toque-me, veja, eu tenho carne, eu tenho osso. Exatamente, ele tem carne, tem osso. Pode tocar que tem mesmo. E o que que ele tinha na mão e nos pés? As, Chagas. chagas. Aí ele mostra as mãos e os pés. O que que ele está querendo fazer, gente, é tirar o medo do pessoal, né? É tirar o medo, o pavor dele. E aí ele pede para comer e come na presença deles. Então, esse aqui, por isso que lá no primeiro estudo, viu, vocês voltam lá sobre ressurreição, eu trouxe para a gente estudar o perispírito exatamente para a gente poder entender Jesus. E Porque esse pede tudo para comer é um jeito também de mostrar que está vivo, né? Que tá está para eles, vivo. né? Que está vivo, exatamente. Existe um corpo que pode pegar, não precisa ter medo, só que é corpo espiritual, tá? Uhum. É Porque perispírito. capaz que ele não tinha fome, né? Sim, não. Lá, inclusive, tem um caso desse rapaz que come com os amigos, ele come, mas ele não precisa, o espírito não tem necessidade de comer, mas ele come. É, é, eu trouxe para vocês a explicação que
a explicação que eu tenho para mim, porque não tem nenhum autor que debruçou sobre esse assunto, né? E eu entendo exatamente porque os conceitos de mortalidade, ressurreição, reencarnação, estava tudo misturado. Então, isso justifica que o corpo precisava ser desintegrado. Porque se o corpo continuasse existindo e ele aparecer, só ia dar confusão. Então, o que fizeram com o corpo dele é a mesma coisa que vai acontecer com o nosso, só foi acelerado. Mas a mesma coisa vai acontecer com o meu e com o seu, né? Vai desintegrar, vai virar pó, vai virar bactéria, vírus, tudo. Foi o que fez. Agora, ele aparecer com outro rosto, eu acho que tem a ver também com ele dizer: eu não sou aquele corpo. Não é aquele corpo que vai levantar, não. É uma nova criação. É uma nova vida. A ressurreição é uma nova criação. Você é uma outra pessoa a partir da ação do Espírito Santo em E você. isso em Emaús, né? Porque quando ele aparece para os apóstolos, ele é ele mesmo, o rosto dele. Não sei, sabe por quê? Que ele fala assim, ó. Por que vocês estão em dúvida? Veja as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Olha bem, se ele tivesse a mesma cara, por que que ele faria isso? Uai, Veja porque aqui, ó, ele a morreu. marca da cruz aqui. Sou eu mesmo, Filha, né? se você Toca em morrer mim, e prega aparecer aqui. comigo, com a sua cara ou sem a sua cara, eu vou assustar demais, uai. É. Então, gente, aqui você pode ter as duas leituras, mas para mim a cara dele não é a mesma, né? Eles não reconheceram ele lá no barco também, o Pedro não reconheceu. É, É mas aí diferente. exatamente, tudo indica que a face dele era diferente exatamente por causa disso. E vejamos o seguinte: aí ele ia mudar a cara dele também, vamos dizer, outra vez, entendeu? A cara do ressuscitado é a mesma, mas não é a Isso mesma que que eu ele ia tinha quando. falar. Então não foi ressuscitado, então foi reencarnado. Eu Porque acho que é ressuscitado tem a diferente. mesma cara, reencarnado não. Exatamente. Aí a gente explicou isso direitinho, não era no primeiro estudo da ressurreição, essa questão que, igual eu falei com você, é opinião, Tá. porque eu nunca li isso em lugar nenhum, gente. O motivo de Jesus pode ser outro completamente diferente, que eu não sei qual é, mas pelo menos faz sentido para mim. Não sei se vai Sim. fazer para vocês, tá? Agora, dá a entender nos relatos que se ele tivesse com a mesma cara, eles não demoravam tanto para reconhecer, entendeu? O tempo todo, ó, ele foi reconhecido pelo partir do pão, não fala que foi pela cara dele, né? E agora, olha para mim, olha aqui, olha minha mão, olha aqui meu pé, sou eu mesmo, olha para cá. Então, ó, gente, ó, só olhar minha cara aqui, ó, entendeu? Então, dá a entender que ele não tinha a mesma cara. Tá bom? Aí é o revista reformador. 158, pé e pá, Emmanuel. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus, Lucas, capítulo 24, versículo 38. Ele tá comentando aqui, né, gente? Olha aqui, porque quando eles viram, eles ficaram com medo. Aí Jesus está perguntando isso: por que que vocês estão com medo, né? Por que que vocês estão perturbados? Por que que vocês estão se desequilibrando? Para a inquirição do Senhor aos discípulos a quem demonstrava a sobrevivência, não encontraríamos realmente uma resposta aceitável, porque o abatimento e a perturbação quase sempre resultam da inconstância na fé, né? Vocês entenderam o que que Emmanuel falou? Porque Jesus perguntou: por que que vocês estão tão perturbados? Então, o que Emmanuel fala, que Jesus estava ali mostrando para eles a imortalidade da alma, em primeiro lugar, a imortalidade. E ele se perturba, então isso significa o quê? Inconstância, né? É a inconstância da fé. Porque outra resposta não dá para dar, né? O objetivo que atingiremos na senda evolutiva inclui, hoje ou amanhã,
o domínio de nós mesmos, aguardando-nos o coração tranquilo e imperturbável. E enquanto experimentamos o suor das tarefas que nos honram hoje, é preciso aceitar de frente todas as circunstâncias, para que não desmereçamos o ideal superior que nos alimenta os sonhos. O que é o domínio de nós mesmos, guardando o coração tranquilo e imperturbável? Autoconhecimento. Conhecimento. O autoconhecimento é o processo. É o reino dos céus dentro de nós, gente. É quando você torna rei do seu próprio reino. Você manda no seu mundo interior. Por isso você tem um domínio. O autoconhecimento é o processo para conseguir isso. Mas Mais e é a não individuação, então? individuação também. Mas é porque esse estado de domínio de nós mesmos, quer dizer, eu tenho um reino interior e eu sou o rei do meu próprio reino, coisa que eu não sou hoje. Por isso, meu coração é imperturbável. Aí ele fala: olha, frente a todas as circunstâncias, você se mantém. Então, pode ser circunstâncias alegres ou tristes, o meu mundo interior, ele está em paz. Pode estar o balbúrdia que tiver aqui dentro. Quer dizer que você conquistou o reino dos céus dentro de você. Então, vamos dizer, gente, é que a gente demora para entender isso, né? Por exemplo, na nossa relação aqui, aí eu fiquei com raiva por causa de uma coisa que Marcelo falou. Não, gente, né? Então, veja bem, eu que me deixei alterar pelo que Marcelo falou, Não foi o que o Marcelo falou. que me deixou Marcelo. nervosa. Então, isso mostra a falta de domínio minha sobre as minhas próprias emoções. Porque exatamente o que ele falou foi capaz de perturbar a minha paz. A hora que eu conquisto isso aqui, nada nem ninguém tira a minha paz. O reino, o reino de Deus, o reino dos céus dentro de nós, tá? Então, aí, o que ele fala? Quando experimentamos o suor das tarefas que nós temos hoje, aceitar que, frente a todas as circunstâncias, para a gente não desmerecer o ideal que nos alimenta, o sonho, né? Por essa balbúrdia que a gente sente, né? Isso que ele está querendo dizer, que frente à tarefa, a gente não se desequilibrar, né? Fenômenos infelizes ou sucessos amargos não nos devem toldar o clima de esperança. Esguardados na fé que nos emoldura os passos, estejamos desassombrados e valorosos perante todas as ocorrências que nos envolvem as horas. É isso. Aí, olha bem, qualquer insucesso, não, por quê, gente? Não vai toldar a minha esperança. É porque a gente viu que a esperança, ela tem muito a ver com a fé, né? Ela tem muito a ver com a fé. Então, ele fala isso, né? Resguardemos na fé, para que a gente esteja valoroso, corajoso perante as circunstâncias da vida. Então, ele tá comparando aqui os discípulos, né, que perante os insucessos que tiveram, como que eles se desequilibraram, né, gente? Ele tá usando eles como exemplo para nós, né? As coisas não saíram como a gente queria e eles se desequilibraram demais, a ponto de ficar tão perturbados até na presença de Jesus que estava ali, né? Perturbar-se é render-se à névoa da invigilância. Apavorar-se é cair sob o domínio das sombras. O que vocês acharam disso aí? E Perturbar-se é quando a render-se gente à perde a névoa razão, a gente está entregue a qualquer coisa. O desespero toma conta da gente. É, é isso. E tudo isso por invigilância, gente. Olha Só só, a palavrinha, segunda. intemperância. É.
É. Olha como é que a vigilância é interessante. E apavorar, gente, pavor é a mesma coisa de medo. O que que o medo faz? Paralisa. Paralisa e possibilita a ação dos obsessores. São três coisas que possibilitam. Quais são? Culpa, medo e preguiça. O obsessor consegue para te influenciar e para fazer conexão com você. Por isso que ele fala, apavorar-se é cair sob o domínio da sombra, a sombra sua, a sua própria sombra e a influência do outro. Ele vai reforçar a minha própria sombra. Então, é importante a gente lembrar o que que a gente tem que vigiar. O que que a gente tem que vigiar? O Fala que para que mim é? as três coisas de novo. Isso. Oi? Medo e preguiça. Culpa. Tá. Culpa, medo e preguiça. Quem acrescenta a preguiça é a Joana de Ângeles, que ela tem um texto lá no Conflitos Existenciais, que ela vai falar isso, e ela acha a preguiça uma coisa perigosíssima. Então, é importante aqui, então, gente, a gente saber o que vigiar, o que que eu tenho que vigiar. O que que eu tenho que vigiar? Não, O que eu sei. sentimento. Porque o sentimento é que origina o pensamento. É a sede de tudo. Então você tem que vigiar, é a raiz. A raiz é o quê? O sentimento. Porque é ele que vai originar os pensamentos, que vai originar a ação. Você tem que a redução para ter um pensamento que vai dar as ações, os pensamentos e tudo mais. É porque, Emoção, pensamento, sentimento. é porque sentimento, na verdade, a gente não tem. Porque a diferença de emoção para sentimento, que o sentimento é só da alma. Nós não conseguimos sentir nada. É como se fosse morrer. Vai ser um momento que a gente já consegue controlar nossas emoções, porque tudo que eu sinto mexe com o meu corpo, então é emoção. E o sentimento, ele não mexe com o seu corpo. Então você repara, por exemplo, se eu estou com raiva, eu pego trismo a boca, eu subo os ombros, não é? Eu tenho uma reação. Eu não consigo, por exemplo, ter a raiva sem uma reação física. A alegria também, o coração acelera, os olhos brilham, né? Então, tudo é emoção. A Joana fala que no nosso nível evolutivo a gente não consegue saber a diferença, porque é tudo da alma, não mexe nada no corpo. Só que no nosso nível evolutivo a gente não consegue sentir isso. Aí, tudo que a gente sente mexe com o nosso corpo. Então, a gente tem só emoção. Agora, a emoção, ela gera o pensamento que vai vir a ação. Mas quando você vai estudar a emoção, você vai ver que tem uma ideia, um modo de ver por trás da emoção, que você tem que desarmar para desarmar a ideia, para desarmar a emoção. Entendeu? Então, o medo. Então, aqui, o medo, no caso, você está vigiando, você percebeu o medo, no que você consegue perceber, você consegue limitar a expressão dele. Depois você vai expressar, toda emoção a gente deve expressar da maneira adequada, né? E aí você vai ter que ir por trás do que tem esse medo. Aí é uma insegurança, porque eu acho que a vida é pavorosa, eu me sinto coada, então você vai ter que mudar a maneira como você entende a vida. Você vai ter que trabalhar a confiança em Deus. Como é que eu faço para chamar Deus na hora que eu me sentir seguro? Então, tudo isso você vai ter que trabalhar por fora para desarmar o medo, entendeu? Então, a gente tem que vigiar o quê? A emoção. Agora, na hora de trabalhar, aí você vai mais fundo, tá?
Capítulo 19. Sede firmes, irmão. Jesus sabia que o medo é mais destrutivo que a espada, que o homem atemorizado é homem vencido. Ninguém ignora que o conflito devastador dos dias que correm é o duelo formigando da sombra contra a luz. A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé, acima de tudo. É indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário terrível da cidadela de cada um. Um mundo cheio de sombras do mal não oferece lugar a espectadores. Olha só, gente, é mais destrutivo que a espada. Olha, você vê. O homem com medo, ele está vencido, vencido. E isso é uma coisa que a gente vê lá no livro Nosso Lar, que eles têm palestra e treinamento contra o medo, que é uma coisa assim, né? Agora, esse aqui eu queria que vocês guardassem, gente. Guarda isso, olha bem. O conflito dos nossos dias é a sombra contra a luz. O Evangelho de João inteiro, ele é baseado na luta entre a sombra e a luz. Porque nós que estamos aqui, a gente não consegue perceber que o duelo que realmente está acontecendo é espiritual. A gente não consegue ver a conexão entre o conflito no Oriente Médio, o conflito na África, o conflito na Ásia. Mas é o mundo espiritual, entendeu? Que está por trás disso tudo, e a gente não percebe isso. Então, o problema nosso hoje é a sombra contra a luz. A sombra está perdendo e ela não perde calada. É igual porco. Alguém já viu porco morrendo? Não, e É nem terrível. quero ver. Pois é. Eu também nunca vi, não, mas eu sei que é escandaloso. Entendeu? Então é isso que eles falam, que porque eles vão dizer assim, tipo assim, eu vou sair daqui, mas eu vou tacar fogo nesse parquinho aqui antes de eu sair. É isso aí, tá? Aí ele fala que a vitória mas está tudo vamos dizer, sobre coordenação. Não precisam se preocupar com isso, mas saiba que existe, gente. Saiba que existe, É tá? aquela história, né? O livre-arbítrio vai até onde Deus permite, né? É, Não adianta esse negócio de falar, ai, tem livre-arbítrio, vai até onde Deus permite. mesmo porque o poder da gente é muito pouco, né? A Sim. raio de ação nossa, o livre-arbítrio que a gente tem, gente, verdadeiro, é antes de nascer. Que foi nas escolhas que você fez lá, não é nas escolhas que você faz aqui. Você escolhe o que você vai passar aqui, você escolhe as pessoas com quem você vai conviver, você escolhe onde você vai nascer, olha o livre-arbítrio aí. Aí, a hora que você está aqui, você consegue remover isso? Não consegue. Então, o verdadeiro livre-arbítrio que você tem é lá no mundo espiritual. Não, mas é o Daqui entre ser bom e ser mal. eu como vou reagir diante das coisas, mas o que você vai passar foi no mundo espiritual que você escolheu, não foi aqui. Ele vai reformulando. É isso aí, que também não é rígido, né? Então, Mas a dúvida, quando você tem essas dúvidas, quer dizer, eu vou para cá, vai dar uma vida, para lá vai dar outra. Você escolheu, aí você fica aqui, aí você é livre-arbítrio. sim, Tem que escolher dois. entre dois, antes de nascer, você escolheu entre a infinidade de coisas. Sim, sim. Eu não estou dizendo que não tem livre-arbítrio, só que antes de nascer você tinha o infinito. Aqui você tem duas possibilidades, ou eu aceito ou não, ou faço ou não faço. Vai por aqui, vai por ali. Muito mais limitado. Você não pode mudar seu corpo, você não pode mudar as doenças que você já vai ter. Você não pode mudar as pessoas que vão aparecer no seu caminho. Não pode. O país que você nasceu, você não muda. Os pais, né? É,
Tem um monte de coisa que você já não muda. Você escolheu, antes, agora você tem várias reações que vão mudar as coisas pequenas na sua vida, né? Conforme você vai reagindo, você vai reformulando isso dentro de, entendeu? Então, Isso, gente, olha o Vânia, é que como um contrato, né? Antes de nascer, a gente assina aquele contrato lá e vem com ele, né? Que é o agora não é livre-arbítrio. uma coisa rígida, tá, gente? Isso é É. dinâmico, vai Pode mudar, mudando, né? né? Você Com vai as refumando, e ações. tal. Mas você não vai mudar pelo seu querer, não. Eu quero, não, não vai ser, não, filho. Não está no seu controle, entendeu? Uhum. Não é pelo seu querer. Você não tem É. controle na mudança É. que vai acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. Você Aham. pode favorecer, Mas não tem controle. é, não tem controle. A Não. vitória do bem depende de coragem e fé. Olha bem, é indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é um adversário oculto, gente. Oculto dentro de cada um. Exatamente. E o mundo de sombras do mal não oferece lugar espectador. Ou você é da sombra ou é da luz. E se eu sou omisso, eu sou da sombra. Só te conto isso. É que nem votar em branco. Não existe votar em branco. Quando você votou em branco, você fez uma escolha pelo que for ganhar. Você fez uma escolha. Então, aqui é a mesma coisa, ó, não oferece lugar espectacular. Não tem jeito. Ou você está do lado da sombra ou está do lado da luz. Não tem jeito. O Evangelho de João é inteirinho, viu, gente? Ele vai jogar com sombra. Porque ele percebe isso aqui que a Emmanuel está falando. É um negócio, você vê que o medo é muito sério, porque quando eu estou com medo, eu acabo me desconectando da espiritualidade e permito que a espiritualidade mais inferior conecte comigo, conecta com o outro, não é? É isso aqui. Nem o mundo não aceita espectador. Mantenhamos o coração sereno, firme e forte em qualquer emergência escura, pois os minutos próximos são incógnita e constante para o nosso raciocínio fragmentário. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa: a vida nos surpreende. No minuto seguinte, tudo muda. É inacreditável. Muda e muda rápido. É uma coisa, quando muda, muda rápido, você não acredita. É um negócio que ele falou aqui, ó. Os próximos minutos são incógnitos, nem sabemos, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, mantenha o coração sereno. Em qualquer emergência escura. Se a gente estiver sereno, a gente recebe ajuda. Não tem ajuda que você peça que você não receba, mas ajuda, entendeu, Renê? Sem resposta. É, mas a resposta nem sempre é sim. Eu não falei. Né? Você não falou, só estou Mas porque assustando. a Vânia já explicou para a gente que a resposta vem para o espírito etéreo. O self, não vem com o ego. Está esperando resposta no ego. Porque o ego só quer uma coisa, eu não quero sentir dor, eu quero prazer, eu quero ficar sossegada, ninguém mexer no saco, vida confortável, um caminho, né? É isso aí. Nossa, então. Preguiça. Vai lá, que da mamãe, vai lá. Então, Deus debateu antes lutas da vida. Se trazemos conosco a fé, a paz ser-nos-á o escudo amigo vulnerável. Isso. Assim, que as aflições jamais nos amedrontem, porquanto muitas vezes, qual sucedeu um dia aos amigos do Mestre, a surpresa que surge a trazer os espantos é somente a visita da mensagem do céu em talentos de amor e tesouros de luz. Só, gente, nem toda surpresa é ruim. Tem surpresa boa.
Olha isso que ele está falando. Para que essa aflição, para que esse medo diante da vida? Quanta surpresa que traz é isso, ó. Tesouros de luz. Olha só. Quando você menos espera, que isso acontece. E pode ser coisa boa, é isso que ele está dizendo. Por que essa aflição, né? Igual na época de Jesus, por que que eles estavam com medo? A surpresa era boa, a vida continua, né? E Jesus estava ali. Então, para que o medo, né? E a gente se amedronta diante da vida. Por quê? Às vezes a surpresa é boa, né? Isso é que ele fala. Então, para a gente não deixar se abater, continuar com o negócio e o amigo invulnerável nos será a paz, né? A fé é que é o escudo, né? A fé quer dizer fidelidade. É isso que quer dizer fé. Fidelidade. Não é crença, não. Aqui você falou semana passada, né? Se a gente perde a fé, a gente, por exemplo, está num grupo de estudo, a gente já passa de um grupo de estudo, a gente perde, né? Que se iludiva um pouco, né? Teria que ser o contrário, né? Se você está meio assim, Esse dia de se apoiar no grupo. apoiar no grupo, que é o grupo que vai te dar força, te dar condições de você caminhar melhor. E até de você receber. Justo. E as crises de fé da gente, a gente faz isso. A gente vai, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. E disse, são estas as palavras que nos diz estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Lucas, capítulo 24, 41, 49. Então, gente, essa parte aqui, ó, que era necessário que essas palavras se cumprissem, Moisés, profeta e salmo, nós vimos no discípulo de Emaús, né? Que tem um salmo, trouxe Moisés, trouxe Isaías, né? E abriu-lhes o entendimento, explicou a escritura, né? E que era necessário que ele ressuscitasse, vamos dizer assim, era o que Deus decidiu, né? E aí a gente entra nessa questão aqui, olha bem. E em seu nome se pregasse, ele está mandando ele, se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que Jesus pregou, gente? Alguém lembra? Primeira pregação de Jesus, o que que ele falou? Alguém lembra? Não? Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, dos céus. Por que que isso é interessante, gente? Olha para você ver, o que ele está mandando eles fazerem é a mesma coisa que Jesus pregou. O que que Jesus pregou? Mude a sua mente, expanda a tua consciência. O reino dos céus está disponível, o reino dos céus está acessível. É isso que Jesus está falando. Tá? E quando ele manda eles pregarem o arrependimento e a remissão dos pecados, a libertação dos pecados, ele está fazendo o mesmo convite. Agora, o interessante é que ele fala aqui em todas as nações, começando por Jerusalém, né? Então, na verdade, Jesus está falando de Isaías. E aqui a gente tem o segundo cântico do servo, que o servo está conversando com Deus. Então o servo fala assim: Mas agora, diz o Senhor, quem me formou desde o ventre para ser seu servo. Quer dizer, eu já nasci com essa missão, para que torne a trazer Jacó e reunir Israel a ele.
a Deus, né? Porque eu sou glorificado perante o Senhor e meu Deus é a minha força. Então, o que que o servo faz? Eu nasci com a missão de reunir, ele está falando de Israel como reino dividido, né? Jacó, o reino do sul, Israel, o reino do norte, de reunir Israel, os dois reinos, né? E ele fala que Deus é a força dele, mas aí Deus responde. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Quer dizer, você vai reunir Jacó, o reino do sul, e o remanescente de Israel, que foi destruído pela Síria, né? Você vai pouco, é muito pouco só você fazer só isso. Mas também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o servo sofredor, Deus já tinha determinado que a salvação que ele ia trazer deveria vir até a extremidade da terra. Ou seja, é exatamente o que está escrito aqui: a todas as nações. E todas as nações, ou até a extremidade da terra, quer dizer, todas as nações. Então, a salvação de Jesus, ela já estava determinada para ser para todos os povos, tá? E aí, testemunha, gente, olha que interessante, vem da palavra testes, que quer dizer estar de pé, mas isso é no grego, no latim. No latim é testes, que significa o radical estar de pé, é você permanecer de pé. Quando você vai para o grego, é Marte. Daí que vem martírio, daí que vem mártires. Ele é aqueles que testemunhavam com a própria vida, são os mártires, os testemunhos, as testemunhas, é a mesma coisa. Então, os mártires são as testemunhas, os testemunhos que foram por circo, lá. Aqueles que testemunhavam sua fé pagando com a própria vida. Daí que vem mártir, é a mesma coisa de testemunho. Ok? E aí, gente, olha bem. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando que isso aconteceu? Alguém lembra? Pentecostes, O Pentecostes. Pentecoste. Pentecoste, exatamente, o Espírito Santo desceu, né? Aqui, o Pentecoste está aqui embaixo, mas e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, na casa de Maria, mãe de Marcos. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. É quando surge a igreja. A igreja surge pela ação do Espírito Santo, tá? A espiritualidade, a comunicação da igreja com a espiritualidade superior. E isso vem de Isaías. Por quê? Lá em Isaías é que fala que esse espírito vai ser derramado, além de Joel, né? Mas aqui ele citou foi Isaías. Aí o que que ele fala? Que tem um rei de grande justiça, e aqui aí eu cortei um pedaço, porque ele vai descrevendo, olha bem, a terra do meu povo cheia de espinheiro, as casas estão abandonadas, a cidade está deserta, os bichos tomam conta, tá? E aí, de repente, vem um espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o palmar será tido por bosque. Então, o espírito ele é fecundante, ele dá vida, ele renova a vida. E é por isso que ele fala aqui, né? Esperai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, por causa desse espírito que desceu sobre a igreja, que fecundou de uma vida nova a igreja. Tá? É a vinda do Espírito Santo, o Pentecoste. Vamos ver como é que está aqui o tempo.
Acho que dá tempo da gente ler. Capítulo 161. Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Aqui está dizendo no sentido que você viu aquilo e você pode falar que aconteceu. Testemunha nesse sentido, né? Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Você sabe do que ele está falando aqui? Pregação essa? Sermão da montanha, né? Gente, se você pensar, uma cidadezinha do tamanho de Cafarnaum, deve dar uns 2 quarteirão desse aqui. De lá surgiu 12 homens seguindo Jesus, que tinham um plano. E se achar que isso mudou o mundo, é uma coisa assim, e homens pobres, sem dinheiro, sem influência política nenhuma, mudou o mundo. É uma coisa assim espetacular. Não, a beirada do lago, né? Que a gente chama de mar. E você vê que mudou o mundo. E A diferente de poderosa. tudo que a gente vê hoje, e mais uma vez a gente está esperando que essa mudança venha por uma coisa espetacular, assim como era antes, que achava que o Filho de Deus viria numa, né, como um príncipe. Então a gente ainda está na mesma situação, achando que as coisas têm que vir de uma forma poderosa, né? E que eu não preciso fazer nada, né? Esse que é o Tá esperando o problema. outro, né? É esperando que Jesus vai chegar e mudar o mundo. Eu não vou ter que fazer nada, né? Vamos lá, Marcelo. Convém que a esmola de uma questão imperecível de solidariedade. Vocês lembram qual que é? Ó, Da viúva, né? corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Gente, hoje eu vi um exemplo tão bonito de um africano que ele é jogador de futebol. Eu acho que ele é da seleção da França. Que ele fala, pega a fortuna dele e emprega no país dele na educação. Você viu isso? Que coisa maravilhosa. Ele falou: para que que eu quero um diamante? Para que que eu vou fazer com 10 carros de luxo? Para que que eu quero ter 10 casas? Mordomo da fortuna. Entrega tudo no país dele. Eu achei isso lindo demais, lindo demais. E é um país pobre, né? Eu esqueci qual é, mas é pobre, porque é lá da África. Vamos lá. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolos do reino de Deus. De um dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Isso que ele está falando. E tudo começa pequenininho, né, gente? A gente fica querendo fazer coisa grande, mas na verdade, né? É as pequenininhas coisas. A gente mudar o comportamento, né? Hum. Olhar para a gente e pensar, eu tenho isso, eu não aprovo. Se a gente conseguir mudar isso, né? Ele não consegue, Mas né? pois é, mas Eu tenho um comportamento aí que você eu não pegou pesado demais. Um- um- uma mania feia. Sabe por quê? Porque isso aí é uma raiz. Você pegou
O negócio é aquele que nem tiririca. Ela pegou a ponta da tiririca e vai. Porque vamos supor, gente, que eu tenho um comportamento, dá um exemplo de um comportamento. Por exemplo, fala mal dos outros. Então, muito bem. Então, eu tenho um comportamento de falar mal dos outros. Olha para você ver, enquanto eu tiver, eu não vou falar mal dos outros, não vai dar certo. Eu tenho que descobrir a serviço de que está esse comportamento meu. É de uma insegurança minha que eu acho que eu tenho uma baixa autoestima, então no que eu falo mal de fulano, eu me sinto melhor. É como se eu rebaixando fulano eu conseguisse subir. Entendeu? Eu tenho baixa autoestima. Aí eu falo mal de fulano, é como se eu melhorasse a minha autoestima. Vamos dizer assim, o que mais pode ser? Tem uma inveja por trás, porque eu tenho alguém especial que meu olhar demora mais e que eu tenho um saborzinho melhor de fazer a fofoca. Se tiver, algo tem aí. Pode ser, por exemplo, um tiquinho de inveja. E se eu não trabalhar a inveja, eu não vou parar. Porque às vezes eu fofoco, mas tem uma pessoa que eu tenho mais carinho de falar dela. Eu fico mais feliz. Eu Mais olhar. carinho quer dizer mais prazer, né? Exatamente. E aí, deixa eu ver outra coisa que pode ser, porque a gente tem que pensar. Porque se você não pensa, por isso que seu exemplo é tão complexo. Porque se você não pensar o que tem atrás, você não vai desarmar esse negócio. Por isso que o autoconhecimento é igual a cebola, gente. Aí deixa eu pensar aqui em outra coisa que tem. O mano que está dando motivo. Pois é, foi jogando o outro. Entendeu, gente? Aí, mas você tem total razão. Eu só não acho que o exemplo do comportamento ele é muito complexo. Ele é muito complexo, é muito difícil você mudar assim por causa disso. E aí, o que que Então, é acontece? melhor testar com a inveja. Pois é, porque, olha bem, vamos supor que você conseguisse. A partir de hoje, eu vou trancar essa língua. E onde foi parar a tua Na inveja? sombra. Entendeu? Aí você mudou o comportamento, pois é. E aonde foi parar aquela inveja? Em algum lugar ela vai parar. A mesma coisa na insegurança. Eu tinha uma insegurança, ou eu tenho uma baixa autoestima, aonde foi parar isso? Então, eu mudo o comportamento, o que eu não estou dizendo que não é louvável. O perigo é você achar que está resolvido. E aí, aonde foi parar a minha baixa autoestima? Aonde que foi parar insegurança? Onde foi parar tudo isso? Aí que está o problema. Entendeu, gente? Isso que não Isso dá só está comportamento. camuflado, né? Pois é, aí que o problema o problema, gente, é que não tem problema se mudar comportamento. O que eu quero dizer é que a gente faz isso de maneira inconsciente. Se eu fizer estando ciente que eu, por exemplo, eu tenho inveja de fulano, então eu paro de falar mal dela e estou trabalhando a minha inveja. O problema é eu parar de falar mal e a inveja sumiu. Onde é que ela foi? Ela Então, vai. aqui, quando fala, fazemos com as bagatelas do nosso caminho, se estamos aproveitando a oportunidade de ser gentil, né? Você está dentro de casa e aí, ai, pega um copo d'água para mim que a gente xinga horroroso e não pega. Vai lá, pega o copo d'água sem xingar e achando assim, por que que eu não posso fazer isso? Então, são nessas mínimas, porque isso é o mínimo, né? Olha para você ver, você pegar um copo de ar. Então, é bem isso, né? Eu acho que é exatamente esses pequenos gestos de gentileza que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar, né? É isso. Assim, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte: olha, essas duas passagens aqui são as únicas passagens que só tem um. Essas quatro aqui só tem em Marcos e Lucas, não tem em Mateus. Então, nós vamos ter que estudar elas. Vamos ter que estudar as que tem só em Marcos. Depois, nós vamos estudar que tem em Marcos e Lucas, né? Daí, a gente passa para aquelas que só tem em Lucas. Bonitas, são bastante, mas essas daqui. Aí, a gente entra no Evangelho de João. Eu acredito que
eu acho que até o final do ano é capaz da gente conseguir entrar. Então, eu fiz esse negócio aí para vocês saberem que aí não é o evangelho. E a dracma perdida, então, só está em Lucas? Só em Lucas. Pródigo também, né? Então, olha o tanto de parábola. Pois é. Muita coisa. Aí a gente finaliza eles, tá? Já foi hoje. Hoje o Marcos falou sobre a misericórdia, que hoje a oração